Olá, que bom estarmos aqui com vocês mais uma vez, mais uma quinta-feira para mais um podcast, nosso canal Lidere-se. Se você não é inscrito lá no canal, por favor, vai lá, só digitar aí no YouTube, é Lidere-se, né? E você se inscreva, tem muitos vídeos ali, que todos que a gente vem fazendo aqui durante os meses está ficando guardado. Pessoas que vieram aqui, que sofreram de depressão e que saíram da depressão. Pessoas que eu trouxe aqui, umas 3 pessoas que tentaram suicídio de forma agressiva. Uma delas tomou veneno, mas conseguiu superar, venceu. Hoje é outra pessoa. Então vale muito a pena você ir lá no canal Lidere-se, se inscrever, participar. Pode colocar sua ideia, também sua crítica é muito bem-vinda. E hoje a gente vai estar aqui continuando da semana passada, né? Tivemos com o Coronel Hélio, ele está aqui novamente comigo e a gente vai falar um assunto muito importante, uma história dele, da vida dele, e que tem até algumas coincidências aí dentro dessa situação. Como eu falei na semana passada, né, ele sofreu um gravíssimo acidente e nesse acidente ele morre. Eu que estou afirmando isso, tá? Não foi ele que falou para mim. Quando ele me conta, eu falei, só morreu e ressuscitou. Ele já vai contar isso, senão a gente vai entrar nos detalhes aqui. E hoje está aqui, e eu tenho um entendimento sobre isso, já conversei com ele sobre isso. Por que será que ele está aqui? Por que ele não foi embora naquele acidente? Porque Deus tinha um plano, um propósito, e ele hoje está cumprindo esse propósito. Então deixa eu trazer aqui para vocês mais uma vez o Coronel Hélio, para ele poder cumprimentar todos vocês, e já eu entro aqui na questão do acidente. Falar, bispo, mais uma vez que é um prazer, uma honra estar aqui nesse programa Lidere-se, porque eu sempre tive muita vontade, né? E Deus me abençoou porque já é o segundo programa que eu estou aqui com o senhor. É o terceiro, né? É o terceiro, Só né? teve um aqui. É o terceiro, é verdade. É o terceiro. Dois, um próximo do outro, vamos dizer assim, seguidos. E, na verdade, eu estou no período também natalino, né? De dezembro. Maravilha, bem né? Lembrado essa questão do Natal. Uma energia tão boa aqui também na Destar Podcast aqui, que a gente se sente muito bem aqui. Queria lhe agradecer pelo convite, falar que é uma honra para mim. E como é que se diz? E eu sempre fui muito fã desse Lidere-se, porque eu acho que ele tem ajudado muita gente. Os conteúdos são sempre muito voltados para que a pessoa possa ter, na verdade, vamos dizer assim, uma força interior para poder se superar as dificuldades, né? A parte do suicídio, de depressão, temáticas tão delicadas, mas ao mesmo tempo que afetam a muita gente na nossa sociedade, no mundo atual, né? E no canal do YouTube nosso lá no Lidere-se tem vários vídeos. Nossa, é muito forte. Tem do Matheus Pedrosa, assim, o que Deus fez na vida dele. Hoje ele está super bem, casado, a esposa está grávida, ele está trabalhando, assim, como superou. Tem vários. Eu não vou ficar citando aqui porque a gente vai se alongar muito. E hoje eu quero conversar com o Coronel Hélio especificamente sobre essa questão do acidente. Ele me contou isso há um tempo atrás. Eu queria que o senhor falasse para eles como é que foi isso, essa questão, assim, onde foi, como foi, quando foi e o que o senhor teve nesse acidente. Sei que você tem hoje aí umas como é que chama, que dá o nome? Prótese. Umas próteses, né? Mas eu queria que o senhor falasse como é que foi esse acidente, quando isso aconteceu. Bispo, na verdade, esse trágico acidente, né? Ele aconteceu no dia 19 de julho de 1994. 19 de julho de 1994. Na cidade de Igaraçu, né, em Pernambuco. E eu estava retornando. O que acontecia naquela época, né? A minha esposa sempre foi comerciante, né? E eu tinha chegado de Manaus, eu tinha passado uma temporada em Manaus, 4 anos, e vim para Pernambuco para continuar a minha profissão. E em Pernambuco, o pai da minha esposa acabou indo morar também lá em Pernambuco, perto de nós, e a indústria continuava aqui no Rio Grande do Norte. E aí, um belo dia, um sábado, ele me convidou para vir de Recife para Natal. E foi exatamente um dia 19 de julho de 1994. Era um sábado. E ele falou assim, você me faz companhia até Natal? A pista não era duplicada ainda, a pista era uma pista ainda muito estreita e carente até de pavimentação nessa época.
E aí eu vim com ele, eu acordei muito cedo, por volta de 5h30 da manhã, acho que 5 horas. Quando foi 6 horas, nós saímos, pegamos estrada, viemos para Natal. E quando ele terminou os assuntos dele, eu lembro até hoje que ele veio encontrar com um pessoal da construtora OAS, né, que estava fazendo uma obra de drenagem aqui em Natal. E ele vendia aqueles manilhas de concreto, tubo de concreto. Ele veio aqui negociar uma venda para esse grupo, era um japonês. Até hoje eu lembro disso. E aí, quando nós terminamos isso, já era basicamente por volta das 18 horas, mas 18h30. 18h30. Eu já estava muito cansado, meu sogro também. E aí eu liguei para minha esposa na época, o telefone era até muito ruim também naquela época. E aí eu falei para ela assim, olha, eu... Acabou aqui agora a reunião do teu pai, eu estava fazendo companhia para ele, mas eu estou muito cansado e eu queria dormir aqui em Natal para poder amanhã cedo ir voltar para Recife, no domingo de manhã, né? Foi quando ela me deu a seguinte notícia. Eu acabei de fraturar o meu tornozelo descendo a escada aqui do prédio, né? E aí eu falei, puxa vida, por que você não vai no hospital? Ela falou, não, porque eu fui chamar o vizinho aqui, o vizinho falou que era melhor ele aguardar, porque isso era coisa boa para junto com o marido e não... E aí, resumo da ópera, eu fiquei com aquela consciência pesada, falei, então eu vou voltar hoje, né? Eu vou pegar a estrada voltando, e quando eu chegar aí, nós vamos até o hospital. E aí, bispo, eu peguei a estrada, estava um tempo chuvoso, e nós chegamos ali na região de Itapissuma, passamos por ali, quando chegou perto de Igaraçu, tinha uns canaviais do lado do outro, e o tempo era exatamente o tempo muito escuro, chovendo, sem lua, sem iluminação, sem nada. E aí, de repente, a gente está indo no sentido oposto, vem uma carreta piscando o farol para o meu carro, né? Que eu estava dirigindo. Uhum. E nessa situação de eu estar dirigindo, eu mostrei para o motorista da carreta que eu não estava com o farol alto. Eu cortei a luz e ele continuou cortando luz para mim. E aí eu fui reduzir do farol para a lanterna, porque eu achei que eu estava incomodando ele. E aí, daqui a pouco, a carreta está passando ao meu lado e eu batendo em alguma coisa que eu não estava vendo. Uau. Você tem uma ideia de qual era a tua velocidade? Eu estava por volta dos 110, porque eu diminuí um pouco depois que a carreta piscou o farol. Eu estava com 110 km por hora, mais ou menos. Né? 110, e a carreta devia estar mais ou menos a uns 100 por hora. E aí, algum objeto eu bati quando a carreta passou, que não foi na carreta. E depois eu fui ver, era um carro apagado que tentava ultrapassar a carreta. Nossa, Deus. Tentava ultrapassar a carreta, não conseguindo, a carreta me avisando, e eu sem enxergar o que estava acontecendo, estava muito escuro, canavial dos dois lados, sem lua cheia, sem nada. E aí, daqui a pouco, minha velocidade foi a zero. Bateu parou de frente. De frente. Você sabe que carro era o outro, não? Era um Chevette. Nossa, um carrozinho. Eu estou imaginando que ele devia estar mais ou menos uns 100 km por hora. Nossa. Aí a gente, nessa situação toda, a gente tem aí provavelmente uns 200 km por hora que vai a zero instantaneamente. Nossa, Deus. E aí, como é que... E aí, amigo, eu literalmente, depois dessa situação, acabou tudo.
O que eu me recordo é que eu saí do meu corpo. Parece que você queria sair do carro para ir lá ver a outra Não, pessoa. porque é o seguinte, o carro estava pegando fogo na minha frente. O dele. O dele. Uau. O Chevette, a bateria na frente. O carro dele pegando fogo. E eu lembro até agora, até veio a minha mente aqui, ele preso no volante. E eu falei, mas ele vai morrer. Eu falava assim, ele vai morrer. Ele está morrendo. E o carro dele pegando fogo. E eu, na verdade, completamente preso nas ferragens. E aí eu falei E aí, daqui a pouco, eu sinto, né, que eu já estou fora do meu corpo. Fora do meu corpo. E olho para o meu corpo preso no carro, na ferragem. E aí eu vejo essa imagem e é uma luz que eu percebo que eu estava, vamos dizer assim, envolvido com uma luz. Com uma luz, uma luz boa, uma luz branca, clara, uma névoa, como se fosse uma névoa. E eu olho e vejo o meu corpo no banco, vejo o meu sogro do lado. Consciente ou inconsciente? Consciente, ele consciente. A pancada foi mais do meu lado. Ele consciente. E aí, em determinado momento, eu falei para ele, falei, acabou tudo, cuida da minha família. Foi o que eu falei para ele. E aí ele, com uma espirituosidade enorme, ele falou, não acabou nada. Não acabou nada, nós vamos sair dessa. E você parece que ele estava sentado do lado do passageiro, então ele estava ao seu lado esquerdo. Ele estava do meu lado direito. Não, você estava dirigindo. Eu dirigindo. Ele estava do seu lado direito. Eu equei. E disse direito. que ele dava murro em você e falava, nós vamos sair dessa. Nós vamos sair dessa. Ele tentando me pegar pelo braço, né? Me catucando. Nós vamos sair. Mas eu já olhando o meu corpo daqui. Né? E eu falei, cuida da minha... Acabou tudo. Eu lembro disso. Acabou tudo. Cuida da minha família. Ele falou, não acabou nada. Aí ele pegando o meu braço, minha blusa, né? E nesse momento que ele me sacode, que ele me toca, né? Eu, em algum momento, eu consigo retomar. Uau. Vamos dizer assim, ao meu corpo, vamos dizer assim, eu consigo retomar as dores que eu não estava sentindo mais. A dor por quê? Porque eu estava preso na ferragem, eu estava sangrando, eu tinha batido fraturado as costelas no volante, porque eu estava sem cinto, viu? Nossa, Deus. E eu acho que por isso eu me salvei. Veja que coisa, né? Porque eu acho que eu teria quebrado o pescoço se eu tivesse com cinto de segurança. É só uma impressão que eu tenho. Eu não posso afirmar isso. Tá? Seria leviano falar isso. Mas eu acho que essas batidas de carro, para testar o cinto, eles são testados, não são testados a 200 por hora. Né? Se bem que Fórmula 1 a pessoa tem um cockpit todo preparado, um carro normal desse, eu tenho dúvida se eu tivesse com cinto, se eu teria... E aí, ele batendo no senhor, empurrando o senhor retorna... Sacudindo aqui no braço, né? No braço. Aqui nesse braço. E aí, na verdade, essa névoa que eu estava, nessa luz vendo o meu corpo, eu não me lembro como eu retornei. Eu não me lembro dessa... Eu me lembro do desprendimento. Mas como eu voltei para dentro do meu corpo, eu não me recordo. Não me recordo. Só sei que eu comecei a sentir dor. Por que eu afirmo que o Coronel Hélio morreu e ressuscitou ali? Primeiro o seguinte, quando essa experiência, eu falo isso baseado em muitas experiências de outras pessoas que tiveram isso aí, que eu tive uma experiência dessa sem acidente, não sei se eu já te falei isso, eu vou falar isso aqui hoje. Quando você se olha e você se vê e o seu corpo fica lá,
É porque o seu espírito, nós somos 3 coisas, né? A gente é espírito, alma e corpo. Né? Na verdade, e a ordem é essa, espírito, alma e corpo. Não é corpo não, porque o corpo nosso, ele só está aqui por enquanto para carregar o restante, que é o espírito e a alma. Vai acabar, o corpo é a única coisa que acaba mesmo e tal. A alma também, mas o espírito é o único que fica. O espírito da gente é eterno, é eterno. Então, quando o seu corpo está em estado de falência, seu espírito começa a sair dali, né? E é interessante também, outra coisa, quando você fala que o teu sogro está te batendo, balançando, dando arranque em você, aquilo desperta você. Olha isso aqui, ó. Eu não tenho muita... Não é a minha área, né? Eu sou psicólogo, não sou médico, mas quando uma pessoa infarta, aquela máquina que eles botam, sabe? Pum, aquilo ali é um choque. Qual o objetivo daquilo ali? Aquilo é para dar um choque mesmo, para balançar, para o organismo do cara voltar, sabe? É tipo, vou usar uma expressão bem grosseira aqui, é tipo um carro quando a bateria tá fraca, aí você vai botar ele para pegar no tranco. Não, no tranco. Esses carros mais antigos, você empurra, bota a segunda marcha e solta. Aí ele pega. É mais ou menos isso. Sim. E aqueles murros que seu pai dando em você, é como que se ajudasse a você voltar, e você voltou realmente. Né? Então, eu acredito muito nisso, assim. Deixa eu contar uma experiência que eu tive 2. Uma de um acidente, eu não quero repetir, eu quero estar falando do Coronel Hélio. Várias vezes eu vou te chamar de pastor. Hoje, para minha mulher, eu falei, hoje vou estar com o pastor Hélio. Talvez por causa do pai dela que chamava pastor Hélio. É pastor Hélio, né? Era Hélio também. Eu estava em casa, morava em Maceió. Eu estava em casa orando no meu quarto. E eu me ajoelhei no chão, joelho no chão, e abaixei todo o meu corpo ao ponto de encostar minha testa no chão. E eu comecei a orar. Estava orando. Eu oro muito assim. O tempo que eu consigo ficar assim, eu fico. Às vezes 20 minutos, meia hora. Depois eu levanto e ando um pouquinho, mas orando. Eu estava orando por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos, pela igreja, orando pela cidade de Maceió, pelo estado do Rio de Alagoas, pelo Brasil, orando. E quando eu comecei a orar por Alagoas, eu tive uma experiência. Eu me via. Eu via meu corpo lá e eu saía de mim. Eu saía e eu via meu corpo lá. E eu saí, eu passei o teto, o telhado, assim, não sei te explicar como eu saí. Quando eu vi, eu estava sobre a minha casa. Mas eu vi o meu corpo lá, ajoelhado no chão. E a minha casa lá, essa casa era perto da TV Gazeta, que é da família Collor. Eu via a TV Gazeta. O Palácio do Governo fica perto também. Eu ia e eu vi o palácio. Eu via muitas coisas acontecendo erradas dentro do Palácio do Governo. E eu fui, tipo assim, meu espírito foi andando. Eu via dentro de motéis, pessoas tendo um encontro errado que não era com a mulher dele. Eu via, e aquilo, quanto mais eu via, mais eu chorava. Eu chorava, e orava. E aí, assim, eu voltei. Quando eu voltei, eu estava todo suado, Coronel Hélio. Eu estava cansado. Eu ajoelhado ali, orando. Eu estava cansado. Eu voltei ofegante, cansado. Quase assim, sem respiração. E eu chorava muito. Então, o que eu entendi? Eu entendi que eu tive uma experiência, o meu espírito. O Espírito de Deus é como se ele me mostrasse, olha os erros, olha os pecados, e eu orando por aquilo, orando. Mas foi uma experiência, né? Estava vivo e eu tive essa experiência. Marcou muito a minha vida. Eu nunca mais esqueci isso. É muito forte. Então, essa experiência que o senhor teve, por isso que eu afirmo isso. Falo, nossa, teve uma experiência, tipo, quase... Não posso afirmar que o senhor chegou a morrer, mas estava entrando em falência, talvez morrendo. E o soco que o seu sogro dava, as empurradas, o solavanco que ele dava... Nada. Ele gritou, e a palavra, não acabou nada. Essa palavra é importante. Nós vamos sair dessa. Deixa eu só abrir uma pausa aqui. Eu tenho um amigão, ele é médico, ele foi pastor comigo aqui, foi pastor meu em Mossoró, e ele teve que ir embora para o Mato Grosso por causa de uma situação de saúde da esposa dele. E ele teve Covid no período do Covid, esse médico, doutor Fernando. E ele ficou internado e foi entubado, e ficou muito mal. E nos últimos dias ele estava tão mal, ele tentando escrever para a esposa, ele entubado, tentando escrever para ela. E uma das coisas que ele conseguiu escrever é: diga para os meninos começarem a trabalhar. Tipo assim, ele estava se despedindo que ele ia morrer. Sim. Aí a mulher dele me liga e fala isso, ele está muito mal e os médicos estão dizendo que ele não vai aguentar não, que ele vai morrer. E a gente tentando falar com ele por escrito, ele colocou para eu botar os meninos para trabalhar. Ele tem 3 filhos, agora parece que 2 são médicos e um outro está fora, uma menina.
Aí eu falei, ó, quero que quando você for visitar ele, escuta isso, coronel. Esse soco aí, a fala do seu sogro, a palavra da gente, ela é muito poderosa, sabe? A Bíblia fala que a morte e a vida está no poder da língua. Eu posso destruir como eu posso dar vida através de uma fala minha. Aí ela foi para lá para o hospital, fez o vídeo e botou, ele estava lá, eu falei, tenta acordar ele. Ela acordou ele abriu os olhos, assustado, um olho fundo. Aí eu falei para ele, Fernando, é o bispo Lindomar, tudo bem? Aí ele, todo entubado o cara tava, e acordado. Aí eu falei, ó, você vai sair dessa. Você vai sair dessa. Você vai casar os seus 3 filhos, que ainda hoje acho que não são casados, não. Você vai casar os seus 3 filhos, você vai conhecer os seus netos. Eu falei desse jeito, assim. Você fala, da onde você tirou isso? É Deus, é uma coisa de Deus na vida da gente. Falei, você vai sair dessa, você vai casar seus 3 filhos, você vai conhecer os seus netos, você vai sair dessa, tá entendendo? Você vai... Aí ele regalou os olhos, rapaz, assim, do nada. Sabe quando o cara tá com peixe, parecendo, com olho, parecendo olho de peixe morto, aquele olho embaçado? O olho dele deu um brilho assim. Você vai sair dessa. Ó, a partir daí ele começou a melhorar, foi destubado, saiu, hoje tá trabalhando, é médico ele. Assim, do nada, a poder. Ali quando o seu sogro batia e falava, era a fé dele, é o que você falou, você usou a expressão espiritual, era a fé dele. Não vamos morrer nisso aqui não, vamos sair dessa. E vocês saíram dessa. Aí eu quero entrar com minha segunda colocações que eu falei no começo e falei no outro programa que eu ia falar sobre propósito, né? Tem um versículo de Jeremias 29:11, fala assim, fantástico esse versículo, Jeremias 29:11, ele fala assim, ó, eu é que sei os pensamentos que tem acerca de vós. Tem uma tradução que fala pensamentos, Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tem acerca de vós. Tem outra tradução que fala, eu é que sei os planos. Eu gosto mais de planos. Plano tem a ver com desígnio. Todo mundo que vem na vida, todos. Pode ser, tem uma garota americana que ela nasceu de um estupro. Alguém estuprou a mãe dela. E a mãe ficou grávida desse estupro. E a mãe ficou em crise, era só a mãe, ela era solteira, fazia universidade, o pai e a mãe dela. E o pai falou, se você quiser tirar, e a lei dos Estados Unidos dá direito a tirar uma gravidez de estupro. Mas ela não sentia tirar. Essa criança tem nada a ver com isso. Um bandido, um maloqueiro me estuprou, mas a criança não tem nada. E ela não tirou a menina nasceu, essa menina cresceu, se tornou uma menina maravilhosa, cristã, e se tornou Miss lá do país dela, uma cidade dos Estados Unidos. E essa menina dá palestra hoje para todo lugar. Ela influencia muitos jovens, muito. O que é isso? Propósito. O propósito que Deus tinha na vida daquele embrião fez que aquela mãe não tirasse a vida dela. E ela poderia ter tirado. O propósito que Deus tem na tua vida, o que o Senhor faz hoje, que nós falamos aqui na semana passada, no podcast, né? A indignação com o erro, com as coisas erradas. Exatamente isso que fez o Senhor voltar e estar aqui hoje. É essa missão. Aí eu quero terminar para deixar o Senhor dar as palavras finais. Eu tive um acidente, o senhor sabe, e até perto do lugar que o senhor teve o seu acidente. É impressionante. Eu tive em 2000, está com 3 anos e meio. Nós estamos 2021, foi em abril, 31 de abril de 2021. O seu foi quando? 19 de julho de 1994. Mas muito perto dos lugares. Se bem que agora, quando eu tive, já era pista dupla e tal, eu bati num poste a 120 km por hora. Para ser mais exato, o velocímetro parou a 119 km por hora. E um caminhão encostou do meu lado, o carro virou e a minha porta bateu a 119 km por hora. O carro acabou totalmente. Meu carro foi perda total, acabou. Tortou um Corolla, não um carrinho não. Não é um Chevette igual do moço. Não. Era um Corolla, que você sabe que é um carro de estrutura boa. E eu só não morri porque não era a minha hora. Deus me preservou ali por causa do próprio. Você estava sozinha, bicho? Estava eu e minha esposa. Ela só quebrou o pé esquerdo. Eu quebrei o esquerdo, tudo, né? A gente só quebrou o lado esquerdo. Eu tive 9 fraturas, todas do lado esquerdo. E a da perna aqui, o meu joelho, aqui na... Como é que é o nome? Na patela e na... Na tíbia. Eu tive 3 fraturas, 2 expostas. Tive que botar um metal com 8 parafusos. Mas Deus preservou. E Deus falou isso comigo numa madrugada lá no hospital. Que ele falou, você está vivo por causa do propósito. Aí eu termino aqui com esse versículo de Romanos 8:28, que ele fala assim, acho tremendo, ele fala assim, eu é que sei os planos que tem acerca de vós,
planos de bem e não de mal. Não, não é isso, não, eu misturei. Esse é Jeremias 29:11. Jeremias. Romanos 8:28 fala assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que me amam segundo o seu propósito. Então, quem está debaixo de um propósito, o propósito fortalece, mantém. O senhor falou aqui no podcast, né? O propósito, ele te dá força, te dá ânimo, te dá... Você passa a ser uma pessoa resistente, que vence as coisas, né? E o propósito de Deus é que faz isso. Eu creio, fez na minha e fez na vida do Senhor. Muito bem. Eu também creio, bispo. Eu também creio que nós temos aqui... Eu falo muito que nós temos uma missão, Com né? certeza. Eu acredito muito que... eu lembrei até muito interessante, da despedida do meu pai. Meu pai, quando foi se despedir, estava na UTI, eu estava com ele. Ele falou: meu filho, dessa noite eu não passo. Eu falei: por quê, pai? Porque, meu filho, eu estou cansado. Eu falei: mas que isso, pai? Ele estava já meio debilitado, efizema pulmonar, fumou muito a vida toda e tal. Ele falou: meu filho, eu já formei todos os filhos, fui na formatura de todos, e eu vi até meu neto se formar. Deus foi maravilhoso comigo. Minha missão está cumprida aqui. E daquela noite ele foi. Ou seja, eu acredito que quando o senhor falou que resgatou o brilho nos olhos, porque o senhor deu ressignificado e propósito novamente para aquela pessoa que estava na UTI. Escuta isso aqui, tem um pastorzão chamado, ele é nigeriano, ele se chamava Benson Idahosa, grande pastor, ele tinha muitas igrejas lá, e ele teve várias experiências de orar por pessoas mortas e as pessoas ressuscitarem. Aí ele estava na casa dele, num almoço muito importante, com outras lideranças, e aí ele encostou assim, depois do almoço, na cadeira, abriu o braço assim, botou a mão na cadeira do filho, na outra cadeira da esposa, conversando com o pessoal em volta da mesa. Ele: olha, eu já tenho tudo, já conquistei tudo, eu não, sabe, já tenho tudo que eu precisar na vida eu já tenho. Deus me abençoou, eu sou próspero, as igrejas cresceram e tudo. Naquela hora ali, ele infartou e morreu. Impressionante, né? Aí o bispo falei: eu tenho muita coisa para fazer. Já tem muita gente para ajudar aqui nessa terra. Então, assim, o propósito, ele é tudo na vida da gente. Fantástico, né? É um combustível. E algumas pessoas falam: mas vai falar desse assunto ruim? Cara, a gente não está aqui falando do assunto ruim, nós estamos falando do bom. Nós estamos aqui vivos. É verdade. Nós estamos aqui. Estamos de lá para cá, quantas pessoas o senhor não ajudou? Inúmeras. Pois então, nós estamos falando disso. Nós não estamos falando de desgraça, de acidente, nós estamos falando da preservação de Deus na vida da gente e que Deus pode fazer na vida de cada um. Coronel, preciso encerrar aqui nosso podcast. Mais uma vez, agradecer imensamente e deixar aqui livre para o senhor despedir aí da nosso pessoal. Passando aqui mais uma vez para agradecer ao Bispo Lindomar pelo convite de participar desse podcast sensacional do Lidere-se, que tem ajudado a tanta gente, e contar um pouco aqui do episódio que aconteceu na minha vida, mas que, na verdade, serviu de estímulo e de combustível para que eu estivesse aqui hoje, não só contando, mas também falando o seguinte: vale a pena nós termos propósito na vida. Exatamente. Porque é o que nos move, é o que nos deixa com energia para poder dar um significado e podermos realmente cumprir uma missão aqui que, na verdade, eu sou muito fã do apóstolo Paulo, né? O bispo sabe disso, né? Que passou de ser perseguidor a perseguido, né? E, ao mesmo tempo, um discípulo de Cristo, onde, na verdade, é o caminho, a verdade e a vida. É isso. Obrigado, aí. bispo. Eu que agradeço. E você que não está inscrito ainda no nosso canal, vai lá no YouTube, coloque Lidere-se e você vai encontrar a gente lá. Se inscreva, né? Dê o seu palpite, a sua opinião, sugestão e esteja conosco aqui toda quinta-feira às 21 horas aqui pelo canal Lidere-se, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe. Obrigado, Coronel. Obrigado, bispo. Uma boa noite.